Livro A Gênese, de Allan Kardec. Primeira parte, capítulo 6. Uranografia geral. Os satélites. 24. Antes que as massas planetárias atingissem um grau de resfriamento suficiente que lhes permitisse a solidificação, algumas massas menores, verdadeiros glóbulos líquidos, se desprenderam do plano equatorial, que é o plano em que a força centrífuga é maior, e por efeito das mesmas leis, adquiriram um movimento de translação em torno do planeta que a gerou, assim como aconteceu com esse mesmo planeta em relação ao astro central que lhe deu origem. Foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, cuja massa, bem menor, sofreu um resfriamento mais rápido. Ora, as leis e as forças que foram responsáveis pelo desprendimento da Lua do equador terrestre e o seu movimento de translação ao redor da Terra agiram de tal modo que a Lua, em vez de tomar a forma de uma esfera, tomou a forma de um globo ovoide, ou seja, a forma alongada de um ovo com o centro de gravidade fixado em sua parte inferior. 25. As condições em que se efetuou o desprendimento da Lua não permitiram que ela se afastasse muito da Terra, obrigando-a a permanecer eternamente suspensa no céu, como uma figura ovoide, cujas partes mais pesadas deslocaram-se para a face inferior voltada para a Terra e cujas partes menos densas migraram para o seu ponto mais alto, que fica do lado oposto à Terra e voltado para o céu. Este é o motivo pelo qual esse astro apresenta, para os que estão na Terra, sempre a mesma face. Para compreender melhor o seu estado geológico, ele pode ser comparado a um globo de cortiça, cuja base voltada para a Terra seria formada de chumbo, ou seja, mais pesada. Isso produz duas naturezas distintas na superfície do mundo lunar. Uma, sem nenhuma semelhança com o nosso planeta, visto que os seus corpos fluídicos e etéreos são desconhecidos. A outra, leve, se comparada com a Terra, uma vez que todas as substâncias menos densas se encaminham para esse hemisfério. A superfície da Lua, que é voltada eternamente para a Terra, não possui água e nem atmosfera, a não ser em alguns pontos que fazem limite com o hemisfério que nos é oculto. O outro hemisfério, aquele que não enxergamos, é rico em fluidos. Nota de Allan Kardec. Essa teoria da Lua, que nos é inteiramente nova, explica, pela lei da gravidade, a razão pela qual esse astro apresenta sempre a mesma face voltada para a Terra. O centro de gravidade da Lua, em vez de estar no centro da esfera, encontra-se num dos pontos de sua superfície. Por isso, esse ponto é atraído pela Terra por uma força maior do que aquela que atrai as partes mais leves. A Lua pode ser comparada a um desses brinquedos que comumente chamamos de João Bobo, que, por ter sua base mais pesada, se levanta constantemente sobre ela. Os planetas que possuem o centro de gravidade no centro, ou seja, a distância iguais da superfície, giram regularmente sobre o seu próprio eixo. Os fluidos vivificantes, os que dão a vida, gasosos ou líquidos, em função da leveza do seu peso específico, se encontrariam acumulados no hemisfério superior, permanentemente oposto à Terra. O hemisfério inferior, o único que vemos, seria desprovido de tais fluidos e, por isso, impróprio à vida enquanto ela existiria no hemisfério superior. Portanto, se o hemisfério superior for habitado, os seus habitantes jamais viram a Terra, a menos que excursionem pelo outro hemisfério, o que lhes seria impossível, uma vez que o hemisfério inferior não dispõe de condições necessárias à vida.
Por mais racional e científica que seja essa teoria, como ela ainda não foi confirmada por nenhuma observação direta, somente podemos aceitá-la a título de hipótese e como uma ideia que pode servir de base para a ciência. Porém, não se pode negar que, até o presente, ela seja a única que dá uma explicação satisfatória das particularidades que a Lua apresenta. 26. A quantidade dos satélites e o estado em que a matéria deles se apresenta ao redor de cada planeta variam de acordo com as condições especiais em que eles se formaram. Alguns planetas não deram origem a nenhum astro secundário, satélite, como Mercúrio, Vênus e Marte, ao passo que outros formaram um ou vários desses astros secundários, como a Terra, Júpiter, Saturno, etc. 27. Além de seus satélites ou luas, o planeta Saturno apresenta também o fenômeno especial do anel, que, visto de longe, parece rodeá-lo por uma espécie de auréola branca. Para nós, essa formação é uma nova prova da universalidade das leis da natureza. Esse anel é o resultado de uma separação que aconteceu no equador de Saturno, ainda nos tempos primitivos, do mesmo modo que a massa que escapou da zona equatorial da Terra para formar a Lua. A diferença é que o anel de Saturno se formou em todas as suas partes, de moléculas homogêneas, provavelmente já num certo estado de condensação. Isso possibilitou que o anel continuasse com seu movimento de rotação, no mesmo sentido da rotação de Saturno, e num tempo mais ou menos igual ao que conduz o planeta, mais ou menos com a mesma velocidade de giro. Se um dos pontos desse anel tivesse ficado mais denso que o outro, uma ou várias aglomerações de substâncias teriam se formado, e Saturno contaria com muitos satélites a mais ao invés de um anel. Desde a época da sua formação, esse anel se solidificou, do mesmo modo que os outros corpos planetários.